Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Eu sou a pastora Cláudia, pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, lugar da bênção de Deus, e vem comigo que é sucesso e vamos de testemunho. Você já recebeu alguma profetada na vida? Alguém já profetizou na carne para você? Então, vamos orar. Pai Santo e maravilhoso, nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero agradecer porque eu sei que o Senhor vai amparar corações, o Senhor vai ensinar, porque nada poderá nos separar do teu amor, nada, nem altura, nem profundidade, nem a dor, nem a vida, nem a morte, nem os demônios e nem as profetadas poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Graças a Deus, já aprendeu a orar? Então agora nós vamos ler aqui Salmos 80, versículo 7. 7, deixa-me ver, o 6. Nossa, que versículo grande, meu povo. Diz assim: Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Talvez esse vídeo encontre você num momento a qual os vizinhos estão brigando para tomar aquilo que é teu. Sabia disso? Verdade. Às vezes são pessoas que estão brigando para tomar aquilo que é teu. A nação de Israel passou por isso, aonde os vizinhos brigavam para tomar posse da terra de Israel. E aí o salmista orou dizendo: Senhor, tu deixas, tu não está vendo? Eles estão brigando por aquilo que é nosso. Então hoje eu quero falar com você, eu quero trazer um testemunho. Hoje é engraçado, mas no dia eu tremia como uma vara verde. Então, segure-se e vamos de testemunho. Vocês se lembram do meu testemunho? Para quem nunca viu, se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, compartilhe e, por favor, ouça os testemunhos que são edificantes, ou no mínimo, eles serão um orientador. No mínimo, acrescentará conhecimento para você, tá bom? Então não deixe de compartilhar, se inscreva no meu canal. Às vezes nós vemos que tem várias visualizações, mas vocês não se inscrevem. Faça assim, sabe como eu penso? Eu penso da seguinte maneira: se essa pessoa dividiu esse conhecimento, este momento dela, o que me custa dar um joinha para ela? O que me custa compartilhar? Não custa nada e eu estou investindo no reino espiritual. Tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu? Quando eu estava ainda, ali com aquele relacionamento conturbado, um relacionamento que Deus permitiu porque eu era desobediente, eu me lembro que bem no finalzinho do relacionamento, Deus permitia situações assim inusitadas, situações que realmente eram hilárias, no mínimo. E sempre tem, para nós que somos da igreja, para nós que somos pentecostais, sabemos que tem época que parece que existe um profeta, um vaso, um pregador que está na moda, né? É claro que naquela época nós não tínhamos aí a internet e tal, mas entre a comunidade sempre tem aquele profeta que Deus mais usa. E todo mundo quer que Deus use aquele profeta, todo mundo quer que Deus use aquele profeta para revelar, para falar algo com você. E eu vou dizer a verdade, eu não sou contra não, tá? Eu não sou contra. Essa aqui é a minha secretária que está me ajudando aqui, a Val. Fala oi, Val. Oi, tudo bom? A Val está me ajudando aqui, vocês estão ouvindo. Olha só, o que acontece? Eu não sou contra não, pelo contrário, eu sou pentecostal, amo Deus falar. Mas existem alguns pré-requisitos que vocês devem ser orientados
e também orientar os outros, para que não aconteça uma tragédia na sua vida espiritual. Essa é a palavra, tragédia. Então, eu nova convertida, praticamente nova convertida, estava namorando aquele moço, um relacionamento um tanto falado, um tanto comentado, questionado, um relacionamento muito assim, todo mundo queria saber se Deus estava ou não, enfim. E tinha uma profeta. Essa moça muito famosa, uma irmã, que Deus usava, e Deus, olha isso, gente, e Deus a usava mesmo. Mas há um perigo. Há um perigo, às vezes, mesmo que o profeta seja usado por Deus, nada impede de que em algum momento ele não consiga interpretar o que Deus revelou e ele acabar fazendo assim alguma profetada. Então essa moça, Deus usava muito e era recorrente. Quando então acho que ela ouve falar de mim, e eu fiquei muito famosa, mas a minha fama não era uma fama de persona grata, era a fama de rebelde. Eu era mulher rebelde, famosíssima com a minha rebeldia, então todo mundo conhecia. Eu acho que as pessoas tinham vontade de me colocar no eixo. Ou as pessoas duvidavam do meu caráter, não diria do meu caráter, talvez do caráter também, não sei. E também eu não estava nem aí para o que o povo pensava. Até hoje eu não estou. Mas naquela época, então piorou, nem sabia que essas coisas aconteciam. Eu só queria o quê? Escreve aqui embaixo, eu só queria... O que eu só queria? Então podia o mundo cair. E aquela moça um dia foi orar na casa onde estava a mãe do meu ex lá, e também estava algumas pessoas orando. E ela já ouvia comentar de mim, e a minha fama era o vaso, então eu era vaso, tá? Eu ainda sou, eu espero. Eu era o vaso que havia fugido de casa. Olha só, eu era crente que fugiu de casa. Eu era mulher rebelde. Tanto que no meu livro, Mulheres de Fronte de Ferro, eu tenho um capítulo que eu digo assim, mulheres fora da lei. Eu sei, eu sou a mulher fora da lei. E aí aquele dia ela vira pra mim, gente, na frente de todo mundo, uma mulher conceituada, uma mulher conhecida, uma profeta respeitada, vira para mim na frente de todo mundo e fala assim: Deus me mostra que você está grávida. Gente, olha, pensa numa mulher. Eu fiquei em choque. A minha ex-sogra olhando para mim. E eu não sabia onde, como diz a minha mãe, eu gostaria de abrir um buraco e enfiar o rosto dentro. Eu não sabia reagir. Eu era uma menina. Gente, eu estava namorando aquele moço. Eu não era casada. Eu nunca tinha namorado. E aquela profeta me vira e diz assim: Deus me mostra que você está grávida. Será um menino ungido dele, porque ele escolheu esse menino desde o ventre. Povo meu, primeiro lugar, vamos mexer aqui no ninho. Primeiro lugar, que não seria um ungido de Deus nessa questão de Deus ter preparado, posto eu nem casada era. O máximo que poderia ser, seria Deus dizendo que eu pequei, que eu era rebelde e que agora meu filho, se eu não me casasse, era um bastardo. Forte a palavra, mas é uma realidade. E que Deus ia ter misericórdia de mim, por exemplo, e não me abandonar, sei lá. Ou então que Deus ia me corrigir, tá virado comigo. Mas Deus dizer que era um escolhido dele, era um ungido dele, e que eu estava grávida, sendo que eu era solteira,
Meu Deus do céu, eu tremia, eu não sabia me defender. E como me defender? Aí eu pensei assim comigo, não vou fazer nada. Quando a barriga não crescer, ela verá que eu não estou grávida e todo mundo vai ver que não estou grávida. Eu tremia. Quando essa profeta foi embora, a minha ex-sogra veio até mim e disse assim, nossa, você aprontou e não me disse nada? Outra vergonha. Eu falei, eu não aprontei nada. Eu não fiz nada. Porque na nossa época, para quem não sabe, tá chegando no vídeo agora, na nossa época, namoro, que até hoje deveria ser, o namoro era santo. Então você não pode se deitar com seu namorado enquanto não se casar. E eu estava, né, ali caminhando para isso. Então, aí nós chamávamos de aprontar, né? Você aprontou, você deitou-se com a pessoa antes de se casar. E nossa, aquilo era um escândalo na nossa época, um escândalo sem tamanho, de você perder a carteirinha. Imagine só, eu falei, não, eu não fiz nada. Imagina, ela fez, E aí deu, gente, fiquei com aquela cara de, minha mãe diz, de tacho, sem saber o que falar, e fiquei. Fazer o quê? Eu não sabia me defender, eu não tinha argumentos, eu não tinha palavras, eu não sabia, né? Mesmo porque a gente não queria ir contra o profeta, né? Falar mal do profeta, tocar no ungido do Senhor. Então eu não podia tocar no ungido e o ungido lá mentindo. Tá bom. O que aconteceu? Passou um tempo. Passaram-se o tempo. Eu já estava ali, eu não sei quanto tempo. Acho que uns 2, 3 meses depois disso. Eu não me lembro muito bem. Sabe que eu não me lembro de tudo. Eu não me lembro se eu já estava na casa da minha mãe já tinha terminado o namoro, já estava na minha mãe. Eu não me lembro, mas que passou um tempo bom, tipo que daria para a barriga crescer, se eu estivesse grávida realmente. E aquela profeta, ela me viu novamente. E quando ela me viu, magérrima, barriga, porque eu era magrela, gente. Meu apelido era pau de virar tripa. Então eu era muito feia, muito magra. Muito magra. Feio mesmo. E aí, então, ela olhou pra mim, cor e osso. Tava na prova, gente. Eu fiquei tão magra, a ponto de dizerem que eu estava com AIDS. Sabia? Você que nunca foi, como que fala? Caluniado. Você não foi caluniado ainda? Não vale a pena, gente. Gostoso mesmo é ser caluniado. Gostoso mesmo é o povo falar mal de você, a ponto de dizer assim, ela tá magra demais, ela está com AIDS. Gente, até AIDS me deram, sendo que eu era uma menina que virgem, nem nunca tinha namorado. Você vê que maravilha de prova. Eu tenho uma frase que é minha, eu digo, prova pouca é bobagem. O negócio é arder no consciente, no subconsciente, ferver mesmo. A prova boa é aquela que você morre, ressuscita, morre, quer ficar morto e Deus te ressuscita. Essa é a prova bem legal. Fora disso, não é prova. Não, você tá pronto. Não. Falaram assim pra minha mãe, a sua filha tá com AIDS, né? Porque como o moço tinha problemas com tóxicos, né? Disseram então que eu estava, olha gente, que maldade, que eu estava com AIDS. E eu, nem aí, focadíssima. Bom, quando essa profeta me viu magra. Sabe aquela música, eu era magra de que dava dó? Meu paletó tinha uma lista só? Esse aí. Ela me viu, olhou pra mim, não estava de barriga. Ela me deu outra profetada. Se eu soubesse mexer com a internet, eu colocaria aquele, sabe, na cara. Ela voltou e disse assim pra mim,
de novo, na frente de novo da multidão, porque a gente sempre se encontrava, porque eu buscava muito em todos os cultos que possível eu estava. E aí me lembro novamente que essa profeta, ela veio assim e falou, moça, não, ela falou, eu tive um sonho com você. Eu já não me lembro como foi nesse momento que ela falou isso pra mim, acho que não me lembro. Ela disse pra mim, eu tive um sonho com você. E no meu sonho, você abortava, abria um buraco no quintal e enterrava o feto. Gente, eu não tive... Você vai falar assim pra mim, ah, pastora, pois é, eu era uma menina, eu não tive reação. Foi um choque. Não acreditei no que ela estava falando pra mim. Olha, gente, o que ela quis dizer? Nesse caso, agora, se é hoje, eu juro que eu falava assim, você vai desenterrar esse feto comigo. Aonde foi que eu enterrei? Porque se você não encontrar, olha, mas eu era nova demais. Agora vocês entenderam o porquê que eu estava tão rebelde quando aquela outra profeta veio profetizar para mim? Eu falei assim, olha, não é Deus, na cara, porque eu já estava. Gente, essa foi demais, hein? E você enterrou no quintal. Gente, aonde que eu ia abrir um buraco no quintal para enterrar um feto? E ninguém ia ver? Como eu ia abrir esse buraco, meu povo? Virei agora minha tia. Você sabe que o povo do norte faz isso. Eles enterram o feto no quintal, mas todo mundo sabe. Porque não tem cemitério, ou enfim, era assim antigamente. Mas, gente, eu moro aqui em São Paulo. Meu Deus do céu. Minha mãe, a casa não tinha nem espaço. Olha, resumindo que eu fiquei em choque tão grande que eu não tive reação. Agora, escute isso. Eu não tive reação. Que profetada em dose dupla ao quadrado, quase ao cubo. E ela falou que teve esse sonho. Como ela foi estratégica? Porque contando que era um sonho, eu não poderia dizer que ela profetizou na carne, porque sonho todo mundo conta. Ah, eu tive um sonho, fulana. Sonhei que você ficava rico. Você não pode dizer que a pessoa profetizou que você vai ficar rico. Sonhei que você morria e você não morre. Você não pode dizer que a pessoa profetizou. Ela teve um sonho. E sonhar, todo mundo sonha. Mas, por outro lado, se for uma profecia, ficou como que uma saída estratégica. Era como se ela dissesse assim para mim, se você disser que eu estava na carne, eu vou dizer que Deus mostrou que você fez isso. Se você você não pode duvidar de mim, porque eu tive um sonho, tipo, eu vou limpar minha barra. Ó, coloca aqui hashtag que vocês acham que ela quis dizer com sonho. Mas quero te dizer que eu não tive reação, eu nem sabia e fiquei. Agora, você vai ficar chocado com essa história. Acabou, fiquei por isso mesmo e vou agora pro monte orar para Deus me dar o meu esposo. E essa mulher some, essa profeta some. Me lembro do nome dela, mas por cautela e ética e preservar, nem sei por onde ela anda, nunca mais eu a vi, mas por respeito, e não convém, nunca mais eu a vi. Mas a última vez que eu ouvir falar do nome dela foi da seguinte maneira, e você vai ficar impactado. Eu estava indo ao monte fazer uma campanha. E eu disse, Senhor, eu estou indo ao monte para te fazer uma pergunta. Se eu vou me casar ou não. É claro, meu povo. Claro que eu tinha que falar de casamento. Porque, né? Senhor, se eu vou me casar ou não. Se eu for me casar, o Senhor diz, eu espero. Se não, o Senhor diz, eu não te peço mais. Eu não irei incomodá-lo mais. Só me diz se sim ou não. E comecei a fazer a campanha. 1 dia, 2 dias. Mas na nossa época, os homens
subiam só com os homens de um lado e as mulheres com as mulheres do outro. Então, nunca as mulheres, pelo menos na minha época, estavam junto com os homens. E eu subi, aliás, é um detalhe interessante, eu subi ao monte com as irmãs, fazendo essa pergunta para Deus. Então iam os irmãos da mesma igreja, de outras igrejas, todos de um lado e as mulheres do outro. E eu me lembro que eu subia com aquelas botas de 7 léguas. Gente, mas não era bota da Melissa, não. Esses dias estava passando no shopping com uma querida, a Karen, e ela falou, pastora, olha essa bota da Melissa. Acho que a bota era R$2.300. Ela falou assim, se eu desse uma bota de presente para a senhora usaria? Eu falei, sim, no monte. É feio demais aquela bota. Meu Deus. Mas pro monte eu iria. E eu fui com bota de 7 léguas. Eu não tava nem aí, eu estava tão revoltada, de qualquer jeito. Falei, não vou encontrar meu marido no monte mesmo, então vou colocar uma bota de... Meninas, você que acha impossível Deus te dar um marido. Meu Deus, eu subi com a bota de 7 léguas, coloquei uma blusa qualquer, mais velha. Falei, não vai ser no monte de madrugada orando que Deus vai mandar um marido para mim, não é verdade? Então eu vou de qualquer jeito mesmo. Vou fazer um coque aqui no cabelo, aquele coque da preguiça. Não aquele coque elegante, chiquíssimo. Não, aquele coque da revolta. Alguém já fez o coque da revolta? Eu chamo coque da revolta. A bota de 7 léguas. E não tava nem aí. Subi, mal sabia eu. Subi 1, 2, 3, de bota 7 léguas. Na quarta desci com meu marido. E não é que o homem estava fazendo a campanha, só que escute o detalhe. Ele estava no monte fazendo a campanha. Olha só. E esta irmã, apesar das mulheres estarem de um lado, os homens do outro, esta irmã não subiu com o meu grupo para orar. E ela estava fazendo campanha no mesmo monte. Mas eu não a vi. Porque eu também não sabia quem era quem. Eu estava com as irmãs, 1 ou 2 irmãs que eu conheci, e nós subíamos. E lá no monte, todo mundo já sabe o que eu estou falando, tem várias igrejas em vários lugares. Então, né, tantos irmãos, pois ela de lá, vamos supor que eu estava do lado norte e ela do lado sul do monte, pois essa bendita irmã deu um jeito de profetizar para os irmãos. E adivinhem para quem ela profetizou? Para quem ela profetizou? Gente, para o meu marido, que seria o meu futuro marido. Pasmem nessa história. Ela virou de longe e falou, moço, você. Meu marido, que é meu marido, falou, eu vejo uma aliança no teu dedo. Deus está te dando um casamento aqui nesse monte. Agora, povo meu, era Deus ou não era? Pior que era. Aí você vai dizer para mim, ué, ela não é profeta da carne? Por isso que eu fiz questão de contar testemunho. Quando eu acabei a campanha, meu marido, que não me conhecia, e aí então vai me conhecer, porque nós estávamos fazendo a mesma campanha, e descobrimos então que estávamos no mesmo monte. Aí ele falou para mim, eu sei que você será minha esposa, porque Deus falou comigo. Eu falei, como você sabe? Aí ele falou, a irmã X. A irmã X é a irmã que entrega todo mundo. Como que chama os irmãos que entrega? A irmã X profetizou que via aliança no meu dedo. Pois Deus usou a irmã, e era Deus. Agora você vai me falar, e pode, pastora? Pode. O pior é esse, e é por isso que eu gravei esse testemunho. Porque, sim, é possível Deus usar uma pessoa e a carne também usá-la. Sim, é muito possível. Sim, isto muito acontece. E não fique escandalizado, porque isso é, sim, o que acontece. Então, nunca você vai poder dizer
que todas as vezes que aquele profeta profetizou, foi carne. E que todas as vezes que ele profetizou, foi Deus. E nós temos uma passagem na Bíblia muito curiosa, do profeta velho e do profeta novo. Quando o profeta novo, Deus deu uma ordem para o profeta novo. Deus disse assim para ele: vá, não coma, não beba no meio do caminho, não pare e faça o que eu estou mandando. E o profeta novo foi e fez. Profetizou contra o altar e Deus fez maravilhas ali. Na volta, o profeta velho, que Deus já não estava mais usando, ouviu falar do profeta novo e ficou enciumado. Olha, apareceu um profeta novo aqui e Deus usou muito esse profeta. Ele nossa, não sei falar isso aí. Ele arrumou o jumento, montou e foi até o profeta e disse: venha na minha casa, venha comer comigo. E o profeta novo disse: não, Deus disse que eu não deveria parar e comer em lugar nenhum. Ele falou: mas eu também sou profeta. E Deus também me disse que é para você voltar. Ele falou: então, já que você é velho e sabe mais que eu, irei. E quando ele comeu, o profeta velho, que nunca mais tinha sido usado por Deus, aquele dia foi usado. E aí ele disse assim: assim diz o Senhor para ti, porque você desobedeceu? Agora um leão o comerá. E aí no meio do caminho, todo mundo já sabe a história, para quem não sabe, corre lá, procura essa história. O leão matou o profeta, não comeu e deixou o jumento ali inteiro do lado, vivo, para mostrar que foi Deus que castigou o profeta por desobediência. Ou seja, o profeta novo, que era usado por Deus, acabou morrendo. E o profeta velho, que mentiu, depois foi usado por Deus. Aí você pode falar: pastora, que confusão é essa? Simples assim. Você precisa de um dom chamado discernimento de espíritos. E é por isso que eu quis fazer este testemunho, trazer essa história para você. Porque muitas pessoas se desviam da igreja quando recebem uma profetada. Muitas pessoas fazem escolhas erradas, principalmente a respeito de casamento. E depois, quando o casamento não dá certo, culpa o profeta. Não, meu irmão, minha cara irmã e meu caro irmão, a responsabilidade de discernimento de espírito é tua e é minha. Você precisa saber quando Deus está usando, porque o profeta, ele é fadado ao fracasso. Ele é homem, nós somos humanos, tá? Muitas vezes o profeta não faz isso propositalmente, ele se confunde. Você quer ver uma coisa que aconteceu comigo uma vez muito interessante? Eu estava num culto, aonde eu olhava para uma irmã, o Espírito Santo falava assim para mim, porque Deus tem várias maneiras de falar. Deus fala dentro da sua cabeça, Deus fala dentro do seu coração, Deus fala na sua imaginação, Deus fala por visão, Deus fala por sonhos, Deus fala audível, Deus fala no saber, no conhecer, no sentir, no louvor, na palavra, usando o ímpio, o macumbeiro, o feiticeiro. Deus, ele fala e se revela a qualquer pessoa. Deus se revelou a Faraó, que não tinha dom nenhum. Em sonhos Deus falou com o Faraó. Mas é seu dever discernir quando Deus fala. E não você jogar a responsabilidade sobre o profeta. Fazer o que ele manda cegamente e amanhã quebrar a carinha e depois falar: a culpa é do profeta, estou revoltado, não vou mais para a igreja. Além de você receber a profetada, quebrar a cara, ainda vai queimar no fogo do inferno. Parou para pensar? Então hoje, o que acontece? Eu me lembro que eu olhava para aquela irmã e eu via assim, toda vez que eu olhava para ela, falava assim: geladeira. Eu falei: oxe. Fiquei no culto, olhava: geladeira. 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 Eu falei: meu Deus, o que você profetizaria se você ouvisse assim: geladeira? O que a gente pensa? Pensaria assim: Deus vai dar uma geladeira para essa mulher.
ou ela está orando e pedindo uma geladeira para Deus. Eu não pensaria outra coisa. O que você pensaria? Coloca aqui, hashtag eu pensaria isso, isso, isso. Aí ainda bem que eu fui sábia, porque Deus me disse a palavra geladeira. Você que é profeta, na verdade não existe mais profeta, tá, gente? É o dom de profecia. E o dom de profecia não é a mesma coisa de um profeta. Um profeta, ele pode ficar um ano inteiro sem profetizar para você. Ele profetiza para a igreja, é uma outra coisa. Nós temos o dom de revelação, o dom de profecia, e não é pecado você chamar a pessoa de profeta. Não é pecado. Mas profeta mesmo é outra coisa, teologicamente falando. Você pode estudar sobre os dons, tá bom? É outra coisa. Mas eu vou continuar chamando de profeta, que é aquele que é o vidente. A Bíblia chama de vidente. É aquele que tem o dom de visão, de revelação. E o que aconteceu? Aconteceu que ainda bem, você vai chegar na pessoa e falar assim, irmã, geladeira. Aí a irmã vai falar, oh meu Deus, né? Então você não vai chegar na pessoa e vai dizer, irmã, geladeira. Você vai querer fazer uma coisa que é humana. Você vai querer organizar a frase, harmonizar para chegar para a pessoa e falar, irmã, eu estou vendo uma geladeira. Ou Deus vai te dar uma geladeira. Ou você está pedindo uma geladeira e Deus está te dando. Alguma coisa você vai falar. E nessa hora é que você vai errar. Eu me lembro que eu cheguei na irmã e falei, irmã, eu vou falar exatamente como eu vi. Eu vi assim, a palavra geladeira. Eu não sei o que significa exatamente. Aí ela virou e falou, irmã, eu entendi. É porque eu comprei uma geladeira e não estou conseguindo pagar a geladeira. E meu nome tá sujo. E eu estou tão triste, orando para Deus. Falei, tá. Então a irmã não quer uma geladeira? Ela falou, não, eu já tenho. Ainda bem que eu não disse para ela que Deus daria uma geladeira para ela. Mas a tentação de falar assim é muita. Não porque eu estava na carne, porque eu queria organizar a frase. Talvez aquela profeta tivesse sentido de mim assim, vigia para que você não engravide. Talvez alguma coisa assim Deus quis dar a ela. E ela foi incrementar. Eu não vou passar mão, não. Ela profetou mesmo, assim, sem dó e piedade. Mas eu quero dizer que o profeta é fadado, às vezes, a algumas falhas. Então você não tem que condenar. E geralmente tem pessoas que condenam, mas ele não profetiza. Ninguém quer ser profeta, quer receber profecia, mas profetizar ninguém quer. Então é uma responsabilidade, onde ninguém profetiza, então. Então, você tem que ter o cuidado de discernir o que o profeta está falando. Às vezes ele não soube colocar a profecia, tá? E às vezes é uma profetada mesmo, que ele inventou ali, assim, lá do outro lado. Olha que interessante, então, que essa irmã tinha comprado a geladeira. Ainda bem que eu falei, irmã, eu vi assim, geladeira. Agora eu não entendi, eu não sei o que está acontecendo. Ela poderia querer consertar uma geladeira, vender uma geladeira, ganhar uma geladeira, dar uma geladeira de presente? Ou ela, não sei. Então, hoje eu quero te incentivar a não proibir o profeta de profetizar, mas discernir quando o profeta é de Deus. E você que é profeta, tomar muita cautela e cuidado, porque isso pode sim acabar com a fé, com um casamento. Você pode acabar com tudo. Então, é muito delicado. Por isso, principalmente para você, moça que está me ouvindo, Deus falou que é meu. Faça prova com Deus. Não tenha medo de pedir para Deus falar com você, especialmente com você. Quando você vai tomar uma decisão muito séria na sua vida, você precisa ouvir a voz de Deus sem dúvida. Tire todas as dúvidas, porque se der errado, a responsabilidade e o prejuízo, ele é todo teu.
Então você não pode exterceirizar isso para um profeta, tá bom? Peça sinais, faça provas com Deus e peça que Deus seja muito claro com você. Mas não proíba os profetas, porque a Bíblia diz que sem profecia a igreja se corrompe. E é lindo o dom de profecia. Como Deus fala comigo. Depois eu vou contar sobre um outro profeta 100% no Espírito, que até hoje arde meu coração. Deus abençoe a sua vida. Coloca aqui se você já levou profetada. E nada poderá te tirar da casa do Senhor, porque se você não recebeu profetada, quem sabe um dia para você também sentir como é bom receber uma profetada. Amém? E não se desmonte, não seja aquele crente mimimi, não fique sensível. Tenha 2 sacolinhas, as coisas boas você guarda para você, as que não prestam, deixa cair, joga fora, porque Cristo, Ele é fiel e verdadeiro. Que Deus abençoe sua vida. Vem comigo que é sucesso. Não deixe de se inscrever no meu canal. Amém? Não permita que você se distraia ou se entristeça por alguma profecia na carne, tá bom? Se inscreva no meu canal, compartilhe e vem comigo que é sucesso. E até a próxima. Eu tenho um monte de testemunhos para contar.